Oi, aqui é o professor e engenheiro Vinícius dos Reis e nessa aula a gente vai aprender sobre segurança em piscinas. Então, se você quer receber dicas, aprender sobre como que é uma piscina segura, quais são os itens que tornam uma piscina segura ou não, fique até o final da aula, tá ok? As dicas que a gente vai dar sobre segurança em piscinas, elas foram extraídas da Lei 14.327 de abril de 2022, tá? É uma lei que está em vigor, é uma lei que ela determina a instalação de ralos anti-aprisionamento em todas as piscinas já construídas ou que serão ainda construídas aqui no Brasil. Também a gente pegou várias dicas da NBR 10339 de 2018, tá? Que é uma normativa que ela regulamenta como que as piscinas devem ser construídas. Tá ok? Então fica até o final da aula para aprender aí tudo sobre segurança em piscinas. Primeiro, o aspecto legal, A Lei 14.327 de abril de 2022, ela dispõe sobre requisitos de segurança para a construção e o funcionamento de piscinas, assim como sobre a responsabilidade em caso de descumprimento, tá? Então, ela vai além, além de determinar a instalação, de dispositivos de segurança, que eu vou mencionar já em breve, ela também determina, ela regulamenta o que vai acontecer em caso de descumprimento. Por exemplo, se há um caso de afogamento numa piscina e se constata que o ralo de fundo, por exemplo, não estava instalado de uma maneira segura, é essa lei aí que vai apontar o que deve acontecer nesse tipo de situação. No artigo 2, no artigo 2º dessa lei, diz: é obrigatório para todas as piscinas o uso de dispositivos de segurança contra o turbilhamento, o enlace de cabelos e a sucção de partes do corpo humano. Tá ok? Então é uma lei que está em vigor e que determina então a instalação dos ralos anti-aprisionamento, tá? Um item muito importante, que previne muita tristeza. Aí a gente já teve no Brasil e no resto do mundo aí vários casos de pessoas que morreram afogadas porque ficaram com um cabelo preso num ralo de fundo ou outra parte do corpo, crianças aí que ficaram em estado vegetativo para o resto da vida por causa de um afogamento, por ter ficado preso num ralo de fundo. É uma coisa muito triste e que vale a pena a gente se preocupar. Nós que trabalhamos com piscina, que somos operadores de piscina, e também para quem é usuário, é importante saber e observar se aquela piscina está cumprindo com o que diz na lei, com o que diz também na normativa da ABNT, para saber se é uma piscina segura ou não, para a pessoa usar, para o adulto usar, mas principalmente para as crianças utilizarem, porque a gente sabe que as crianças elas conseguem se defender menos de um afogamento, menos de um aprisionamento num ralo de fundo, justamente por terem menos força, apesar de que já tivemos casos de adultos ficarem presos e se afogarem, porque dependendo da bomba e do dispositivo do ralo de fundo, a força com que a pessoa fica presa ali é realmente muito grande. Então, a normativa ABNT NBR 10339 de 2018 estabelece os requisitos de projeto e construção quanto à higiene, a segurança e o conforto dos usuários. Beleza? Então, acidentes em piscinas. A maioria dos acidentes em piscinas ocorre por traumas, choques elétricos, afogamentos e sucção em ralos de fundo. Tá? Aqui nessa aula a gente vai tratar mais dos casos de afogamento. 85% desses casos, desses acidentes, ocorrem em piscinas residenciais. Tá? A gente tem às vezes a impressão errada que a maior parte dos acidentes, a maior parte dos afogamentos ocorrem em piscinas grandes, em piscinas públicas ou em piscinas de condomínio, piscinas de uso coletivo. Mas é um engano nosso, tá? A maior parte, a grande maioria dos tristes casos aí de acidentes em piscinas ocorrem em piscinas residenciais, que geralmente são piscinas pequenas. A maneira mais eficaz de se evitar esses acidentes é a constante supervisão das crianças, tá? As maiores vítimas de afogamentos em piscinas são as crianças, então os adultos
tem que sim supervisionar as crianças. A gente vai ver várias formas de mitigar, né, o risco que as crianças têm de caírem numa piscina e de se afogarem, mas nada disso que vai ser falado aqui daqui para frente substitui a supervisão das crianças por um adulto responsável, tá ok? Então, proteção. As capas de segurança, né, como essa que a gente está vendo aqui, têm sido utilizadas há bastante tempo como medida preventiva em vários países. Tá? Então, não é uma novidade as capas de segurança. No Brasil, a gente tem também há muitos anos capas de segurança. E o bom é porque elas são bem resistentes, né? Dependendo, claro, da marca, né, e da forma como ela é presa aqui do lado, né, na borda. Tem muitas capas que elas são presas por ganchinhos, né? Então, em espaçamentos regulares vai ter uma fita e um gancho prendendo a capa na calçada ao seu redor, tá? Essa daqui já é um modelo que fica embutido, né? Fica mais bonitinho, fica escondido essa parte aí da fixação dela, mas então é importante a gente se atentar quando for instalar uma capa, quando a gente for adquirir uma capa, se ela resiste ao peso de uma pessoa ou pelo menos ao peso de uma criança, porque se ela resistir, aí sim essa capa vai ser muito mais segura. Existe também modelos, né, de pulseiras dotadas de sensor que são colocados no punho das crianças com um alarme que é acionado assim que entra em contato com a água. Tá? Isso aí é utilizado principalmente em hotéis, né? Então mas também pode ser adquirido para o uso residencial. A pessoa então, ela sabe que a criança vai ficar perto da piscina, vamos supor que ela vai fazer um churrasco, né? Então ela vai cuidar da piscina, ela vai fazer a supervisão da criança, mas mesmo assim, né, mesmo fazendo a supervisão da criança, ela opta, né, por colocar no braço da criança uma pulseirinha, que nem essa, que essa pulseirinha, quando ela entra em contato com a água, né, quando a criança cair na água, né, ela vai disparar um alarme numa sirene que foi já previamente instalada. Outra ótima alternativa são as grades de proteção instaladas ao redor da piscina. Tá? Então, muita gente não gosta de instalar por achar que deixa um aspecto não tão bonito, né? Mas para quem tem criança, eu acho que tem que colocar a segurança em primeiro lugar, né? Piscinas de uso coletivo, né? Em condomínios e clubes nem se fala, porque tem muitas crianças, né, nesses ambientes. Então, uma proteção como uma grade é bastante útil, tá? É uma coisa que vai trazer aí bastante segurança. Ainda assim, né, ainda falando sobre proteção, né, as aulas de natação são recomendadas por ensinarem noções básicas de flutuação e bloqueio de respiração, né? Porém, mesmo crianças treinadas de 1 a 5 anos não possuem plena capacidade de sobrevivência na água. Tá? Então, a aula de natação é sim muito indicada, né? É uma das maneiras mais efetivas de evitar afogamento de crianças, né? Porque ela ensina noções básicas de flutuação e de bloqueio de respiração. Então a criança, quando cair na água, ela consegue segurar a respiração, mesmo crianças bem pequenas de 1 a 5 anos, porém crianças tão pequenas assim, de 1 a 5 anos, mesmo que elas saibam prender a respiração, elas não vão conseguir resistir sozinhas, né, na água. Então ela consegue até resistir durante alguns segundos, alguns minutos, mas quando a criança é pequena, mesmo ela treinada, tem sim que ter a supervisão constante de um adulto. Boias infláveis de braço são pouco seguras e não substituem o aprendizado de natação nem a supervisão de adultos. Então essas boiazinhas aqui que são bem populares, né? Muita gente utiliza, claro que ajuda um pouco, mas elas não são seguras, porque dependendo como a criança entrar na piscina, como ela cair, essa boia pode escapar. Né? Ela pode escapar do braço e a criança se afogar. Tá? Então, não é um item de segurança, né? Não substitui, por exemplo, um colete salva-vidas. Tá ok? Muito menos a supervisão de um adulto. Ralos de fundo. Né? Então, vamos falar aqui dos ralos de fundo, que são os principais causadores de afogamentos, né? Quando
em piscinas, né? Quando tem algum equipamento, né? Algum item, um dispositivo da piscina que causa o afogamento numa criança ou num adulto, os ralos de fundo são os grandes vilões, tá? Mas não são só eles, tá? A gente está dando grande destaque aqui aos ralos de fundo, mas também os bocais de aspiração também são muito perigosos, tá? Então, para quem é piscineiro ou para quem é proprietário de piscina, vai uma dica que o bocal de aspiração, ele só pode estar aberto, né? O registro dele só pode estar aberto no momento em que a pessoa está aspirando a piscina. Tá? Então ela vai conectar a mangueira no bocal de aspiração, vai proceder à aspiração, acabou a aspiração, fecha o registro do bocal de aspiração. Aí a piscina vai ficar filtrando só pelo ralo de fundo e pelo skimmer, né? Ou a coadeira, se ela tiver, tá ok? Então já diminui bastante o risco, porque o bocal de aspiração ele não tem nenhuma proteção, né? Ele é um cano só com uma rosca interna para engatar a mangueira, então ele é totalmente aberto. Uma criança conseguiria até enfiar um braço, né? Como aqui nessa figurinha que a gente está vendo aqui. Nesse caso é um ralo de fundo, né? Foi desenhado aqui um ralo de fundo, mas poderia acontecer isso também da mesma forma num bocal de aspiração instalado numa parede de uma piscina, tá ok? Então, bocal de aspiração sempre fechados, só deixa aberto o registro quando for aspirar e já logo em seguida já fecha, tá legal? Mas agora vamos voltar aqui para o ralo de fundo. Acidentes com ralos de fundo acontecem pelas seguintes condições, tá? Vou fazer até um parênteses aqui, que também já houve, né, acidentes até mesmo no skimmer, tá? Então, mais para frente a gente vai passar aqui na aula qual que é o procedimento para minimizar também o risco de afogamento pelo skimmer, tá ok? Tem um jeito de tornar o skimmer mais seguro. Acidentes com ralos de fundo acontecem pelas seguintes condições. Falta de grade, né? Como aqui, não tinha uma grade. Eu mesmo já vi piscinas de uso coletivo que de tão forte era a sucção pelo ralo de fundo, que estava sem grade, chegava a formar um redemoinho na superfície da água. Isso que a piscina devia de ter aí pelo menos 1,5 metro de profundidade, né? Imagina se na superfície da água estava fazendo um vórtex, né? Um redemoinho. Imagina a força que não tinha esse ralo de fundo ali bem próximo ao cano, né? Com certeza se uma criança enfiasse o braço ali, não conseguiria mais tirar o braço. Então, falta de grades é a principal causa de acidentes em ralos de fundo. Tá? Grades não aparafusadas, né? Por quê? Porque criança a gente sabe que gosta de ficar brincando, ficar fuçando nas coisas. Se a grade não está bem aparafusada, ela vai tirar a tampa, né? A grelha como a gente está vendo aqui, ó, ela vai tirar isso, né? Se não está parafusado, e aí corre risco de ficar presa. Grades quebradas é o terceiro motivo, né? Que causa acidentes em ralos de fundo, né? E o último são as grades planas e pequenas, tá? Então, mais para frente também a gente vai ver qual que é o tamanho de uma grade de fundo, o tamanho mínimo que ela deve ter, tá legal? Então aqui, acidentes em ralos de fundo acontecem, né? Qual que é a frequência de ocorrência, né, de acidentes em ralos de fundo? Como que as pessoas ficam presas no ralo de fundo, tá? 40% das vezes elas ficam presas pelos cabelos, tá? Então aqui já é quase a metade dos acontecimentos, né, dos incidentes, são pessoas que ficaram presas pelos cabelos, né? Então aí a gente já vê como é muito mais perigoso para as mulheres, né, que geralmente têm cabelo comprido, né, em relação tanto a crianças quanto adultos, né, que mulheres têm cabelo comprido, né, na grande maioria das vezes, não é uma regra, mas é o que acontece normalmente. Então aí a gente já vê esse grande risco, né? Uma forma de minimizar esse risco, né, além do proprietário da piscina, do gestor, instalar um ralo de fundo de maneira adequada, é o usuário, né, a criança, principalmente, de cabelo comprido, utilizar touca, tá? Isso aí já iria reduzir bastante o risco, visto que 40% dos acidentes ocorrem por aprisionamento do cabelo, tá? O dorso também tem a mesma ocorrência,
né, a mesma frequência de ocorrência, 40%, a pessoa fica presa pelo dorso no ralo de fundo. Por membros, né, braços e pernas, mas daí já é uma ocorrência menor, 14%. Por dedos, nádegas e objetos ou roupas, cada um deles 2%. Tá? Então a gente já viu aqui que 80% dos casos ou é pelo cabelo ou é pelo dorso, seguido de membros com 14% das ocorrências. Agora vamos ver aqui na prática como que o proprietário da piscina, né, ou o gestor de piscina de uso coletivo ou público deve fazer para minimizar o risco das pessoas ficarem presas, né? Então isso aqui foi tirado da ABNT, né, lá da ABNT 10339 de 2018. A piscina deve possuir no mínimo, né, 2 drenos de fundo, equipados com grelhas anti-aprisionamento, interligadas entre si e distantes 1,5 metro de centro a centro. Tá? Então aqui, ó, a gente vai ter que ter um ralo de fundo e outro ralo de fundo na piscina, ou seja, no mínimo 2, e a distância entre o centro deles de 1,5 metro. Tá? Por que esse 1,5 metro? Porque torna difícil a pessoa, né, conseguir obstruir os dois ao mesmo tempo, né? Fica bem difícil dela conseguir obstruir os dois ao mesmo tempo. Se for muito pertinho um do outro, com o dorso, por exemplo, ela vai conseguir obstruir os dois. E o problema é quando ela obstrui os dois, né? Ou se tem só um ralo de fundo e ela obstrui ele, aqui vai formar um vácuo, né? Porque a bomba está puxando a água e esse vácuo aqui é muito forte, tá? Se a pessoa, ela, por descuido, né, se encostar aqui, como a gente tem um outro, a água vai fluir por esse, né, pelo outro ralo de fundo. Então não causa esse vácuo e então a sucção é muito menor. Tá? É difícil da pessoa ficar presa se os ralos de fundo estão instalados dessa forma, principalmente se eles têm uma grelha anti-aprisionamento, tá? Que é uma grelha que dificulta dos cabelos ficarem presos naquela grade. Em tanque onde a sucção for feita somente pela coadeira, deve haver no mínimo 2. Tá? Então tem piscinas de fibra, por exemplo, né? Acontece isso, piscinas antigas de fibra que não tem ralo de fundo e tem só o skimmer, né? Ou a coadeira. Então, se não tem ralo de fundo, a piscina deve ter pelo menos 2 skimmers, né? Para ela ficar segura. Tá? Isso aqui não está na lei, né, na lei 14.327, ela está na ABNT, então não tem poder de lei, né, não tem poder de lei. O que tem poder de lei, sim, é que as piscinas elas devem ter ralos anti-aprisionamento, tá ok? Então aqui a gente está falando tanto de um dispositivo anti-aprisionamento, é esse aqui, tá? Ele tem esse jeitão aqui, esse aqui é da marca Sodramar, né? Então primeiro ponto, ele tem um tamanho, né, que ele não é tão pequeno, tamanho mínimo de 46 por 59. Outro ponto é que ele não é plano, né, ele tem um certo ângulo, né, o que dificulta também da pessoa obstruir totalmente ele, porque vamos supor que a pessoa ela encoste o dorso aqui, ó, nessa parte mais de cima, tá? A água ela vai conseguir continuar entrando pelos lados e por baixo também, tá? Porque pode ver que ela tem essas abinhas e o chão vai estar aqui, ó, tá? Aqui que vai estar o piso da piscina. Então, mesmo se ela obstruir totalmente essa parte de cima aqui, a água ainda consegue passar aqui por baixo, tá? E se a água consegue passar, a sucção é menor, tá? O problema é quando a pessoa ela obstrui totalmente a passagem da água, aí que forma aquele vácuo muito forte e é difícil de sair. Então vamos lá. A velocidade máxima de escoamento nos ralos anti-aprisionamento deve ser de 0,5 metros por segundo. Tá? Isso daqui, para as pessoas que estão usando a piscina, não tem como saber, né, qual que é a velocidade que a água está chegando no ralo anti-aprisionamento. Até para quem é piscineiro também não tem como saber se aquela piscina está dentro da norma, mas para quem faz o projeto, né, para quem é arquiteto, para quem é engenheiro, deve respeitar essa velocidade aqui.
As grelhas do ralo precisam ter dimensões mínimas de 46 cm por 59, de tal forma que o corpo humano não possa obstruir o suficiente para criar perigo, tá ok? Então, como eu expliquei para vocês. Agora vamos lá, vamos dar algumas recomendações e cuidados, né, algumas dicas para a gente saber se a piscina que a gente está utilizando é segura e também quando a gente for adquirir uma piscina, saber se ela conversar com o engenheiro, conversar com o arquiteto, conversar com o construtor, né, que a gente quer uma piscina segura e também se a gente é um profissional da área de piscinas, a gente é um operador de piscinas profissional, a gente averiguar se aquela piscina que a gente trabalha é segura ou não e se a gente perceber algum problema, a gente poder comunicar ao gestor da piscina que aquela piscina apresenta aquele problema, né? Muitas vezes a gente pode, como operador de piscinas, a gente mesmo sugerir uma alteração para deixar a piscina segura. Por exemplo, a substituição de ralos de fundo antigos, né, por aqueles anti-aprisionamento. Em festas e reuniões, principalmente as infantis, manter sempre um salva-vidas de plantão ou um adulto responsável, tá? Então é bastante importante, né, quando vai ter uma reunião aí de crianças ou uma grande reunião como em festas de virada de ano, aniversários, casamentos, que vai ter muitas pessoas utilizando a piscina, é recomendado a contratação de um guarda-vidas, tá? Ou pelo menos algum adulto ficar como responsável, né? Um adulto que saiba nadar, obviamente, ficar responsável por fazer a vigia. Mesmo com a presença de guarda-vidas, é importante não deixar a criança sozinha e manter a atenção nelas durante o tempo todo, né? Porque muitas vezes o guarda-vidas ele está monitorando uma área grande, né? Como num parque aquático, uma área bem grande, e a gente sabe que um afogamento ali, questão de 2 minutos, até menos, já pode ser fatal, né? E até o guarda-vidas avistar a vítima, pode passar mais tempo do que isso. Então, o ideal é sempre os pais estarem de olho nas crianças. Equipamentos de resgate precisam estar disponíveis e próximos à piscina, como boias, né? As boias são importantes, de preferência elas têm que ter uma corda, né? Tem que ter uma corda que amarra essa boia para quando tiver um caso de uma pessoa se afogando, a pessoa que está ali ou o guarda-vidas jogar a boia para a pessoa que está se afogando e puxar ela para a beirada da piscina. Ganchos, salva-vidas, também ganchos são bem legais, aí eles ajudam muito a puxar a pessoa, né? A pessoa está começando a se afogar, ela ainda está consciente, com esse gancho a gente pode alcançar a pessoa, né? E a pessoa alcançar o gancho e puxar ela para fora da água. E kits de primeiros socorros também são importantes, principalmente em piscinas de uso coletivo e piscinas de uso público. A piscina deve ser cercada e ter portão de acesso com trava alta, né? A trava tem que ser alta justamente para as crianças pequenas, né? As crianças menores não conseguirem abrir, para impedir a entrada de crianças desacompanhadas de responsáveis. Marcas de profundidade devem ser afixadas na piscina, tá? Isso aqui está lá na BNT, na normativa 10339, não só por questão de afogamento, mas também por questão de saltos, né? As pessoas, é importante ela saber a profundidade para evitar ela se jogar na piscina, ela dar uma ponta na piscina achando que a piscina é funda e naquela parte ela é rasa, pode até quebrar uma vértebra, né, e ficar paralítica, por exemplo. Então é importante ter aí a sinalização das profundidades. Nenhuma pessoa sob influência de álcool ou droga pode usar a piscina, tá? Então, se a piscina está sendo supervisionada por uma pessoa, né, por um guarda-vidas, e a pessoa percebe que aquela pessoa está sob a influência de álcool ou droga, é a responsabilidade desse guarda-vidas ou do guardião de piscinas ou de algum funcionário do condomínio, por exemplo, que esteja fazendo a vigia, impedir que essa pessoa utilize a piscina, tá ok? Funcionários devem ser treinados e preparados para realizar os primeiros socorros e aplicação de ressuscitação cardiopulmonar, tá?
ainda mais em piscinas de uso coletivo e público, com grande fluxo de pessoas, tem que ter algum funcionário, né, habilitado para prestar socorro, né, e fazer aí a ressuscitação da pessoa cardiopulmonar, né, fazer a massagem cardíaca e a respiração boca a boca para, quem sabe, numa situação de emergência aí, salvar essa pessoa, né, que poderia vir a óbito se tiver que esperar chegar uma ambulância. Então é muito importante ter funcionários treinados, tá, para poderem atuar em caso de emergência. Beleza? Então chegamos no final de mais uma aula, né? Nessa aula a gente viu aí várias dicas de como saber se a piscina que a gente está utilizando ou a piscina que os nossos filhos estão utilizando é uma piscina segura ou não, tá? Se você gostou desse conteúdo, curta o vídeo, se inscreva no nosso canal para receber mais conteúdos assim como este. Eu te espero na próxima aula e tamo junto, beleza?